Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E hoje você vai ver que a União Soviética acabou mais rápido que esse vídeo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida como União Soviética, foi uma das superpotências da Guerra Fria, e recentemente tivemos os 25 anos de sua dissolução, que ocorreu em 26 de dezembro de 1991. Os impactos políticos, econômicos e culturais, inclusive na cultura pop, desse evento são sentidos até hoje. E como isso ocorreu? Na década de 1970 para 1980, a União Soviética estava em crise, a chamada Era da Estagnação. Sob a liderança de Leonid Brezhnev, o país suprimiu diversas reformas de seu antecessor, Nikita Khrushchev. Para o historiador Robert Service, isso causou menor mobilização social e queda de produtividade na economia. O foco do governo Brezhnev foi a indústria pesada e militar. O governo era cada vez mais centralizado e autoritário, especialmente após a Primavera de Praga, em 1968, quando a República Tcheca adotou reformas que desagradaram Moscou. Internacionalmente, para evitar que outros países de sua esfera de influência desobedecessem Moscou, foi instituída a doutrina Brezhnev, uma diretriz de política externa que autorizava a União Soviética a usar força militar para garantir apoio em suas fronteiras. Com essa suposta justificativa, a União Soviética interviu no vizinho Afeganistão em 1979. Essa é uma guerra que podemos ver especificamente no futuro. Ela foi apelidada de Vietnã Soviético, pelo alto número de mortes decorrentes de uma guerra de guerrilha realizada por grupos islâmicos. Você pode ver um pouco disso no filme russo Nona Companhia. A invasão soviética do Afeganistão foi condenada internacionalmente, incluindo o boicote das Olimpíadas de 1980, que já vimos aqui no Nerdologia. Além disso, gerou cada vez mais oposição interna, devido ao alto custo da guerra em vidas e dinheiro. No mesmo ano de 1980, Brezhnev passou a ter graves problemas de saúde, sendo afastado do poder na prática, com o país gerido pela velha guarda do Partido Comunista desde então. Ele faleceria em 1982, ainda simbolicamente como líder soviético devido ao seu prestígio popular, e seu funeral foi um dos maiores encontros de líderes políticos do século XX. Esse período, entre 1980 e 1985, é visto como problemático na União Soviética, pelas ideias antiquadas do grupo no poder, o agravamento da guerra no Afeganistão e a falta de estabilidade na liderança. Em março de 1985, assume como líder soviético Mikhail Gorbachev, jovem e reformista, que contava com o apoio da velha guarda e também dos comandantes militares, que aceitaram a necessidade de reformas. Em seus primeiros meses, adota diversas medidas. No campo exterior, inicia a negociação e retirada das tropas soviéticas no Afeganistão. Reaproxima o país da Europa, encerrando a doutrina Brezhnev, aceitando a oposição polonesa na chamada doutrina Sinatra, um trocadilho com a música My Way. Principalmente, inicia negociações com os Estados Unidos para limitação e controle de armamento nuclear. Internamente promove a perestroika em 1986, palavra para reestruturação, aceitando o multipartidarismo e promovendo empreendedorismo para aquecer a economia. Em 1988, temos a Glasnost, que significa abertura, promovendo gradualmente a liberdade de expressão e de imprensa e também a libertação de prisioneiros políticos. Ironicamente, muitas dessas reformas eram inspiradas em Alexander Dubček, o líder reformista da Primavera de Praga. Todas essas iniciativas foram bem recebidas por todos, né? No resto do mundo sim, mas ninguém na União Soviética gostou delas. A ala dos liberais, cujo principal líder era Boris Yeltsin, acreditava que as reformas ainda estavam tímidas e com pouco efeito. A linha dura criticava as medidas por serem liberais demais. A partir de 1988, diversos protestos cresceram pelas repúblicas soviéticas, nos países bálticos, anexados durante a Segunda Guerra Mundial, no Cáucaso, onde diferenças entre as repúblicas causavam tensão, e na Ucrânia, a segunda maior república soviética, defendendo a independência. Nos últimos 18 meses da União Soviética, Gorbachev perdeu completamente o domínio da situação, sendo desafiado publicamente por Yeltsin, que seria eleito em 1990 como presidente da República Federativa Soviética da Rússia, nas primeiras eleições multipartidárias. O Partido Comunista perdeu 6 eleições, iniciando processos de autonomia e independência por diversas repúblicas soviéticas. Alegando caos interno e que Gorbachev não tinha condições de liderar, a linha dura realizou um golpe de Estado em 19 de agosto de 1991.
3 dias depois, a linha dura se rendeu, após tropas leais ao governo e à população rejeitarem o golpe, liderados por Yeltsin, que consolida-se como figura central da política. Um mês depois, teríamos o Monsters of Rock em Moscou, símbolo da abertura soviética. Como reação ao golpe, no dia 24 de agosto a Ucrânia declara sua independência, ratificada por referendo popular em dezembro. Para o historiador ucraniano Serhiy Plokhy, esse foi o evento central da dissolução da União Soviética. A Rússia não teria interesse de lidar com a crise sem a Ucrânia, e a Ucrânia não estava disposta a abrir mão de maior autonomia. A União Soviética perde seus 2 principais pilares, e, em 4 meses, outras 9 independências são declaradas. Plokhy, que leciona nos Estados Unidos em Harvard, também critica a visão dos Estados Unidos de que venceram a Guerra Fria, afirmando que isso foi construído como uma estratégia de campanha para a tentativa de reeleição de George Bush, mostrando documentos tanto de Reagan como de Bush pai, que mostram que os Estados Unidos não queriam o fim da União Soviética. Por qual motivo? Estamos falando do controle do maior arsenal militar do mundo. A dissolução da União Soviética faria com que militares corruptos vendessem equipamentos para traficantes de armamento, como Nicolas Cage, que fomentavam diversos outros conflitos. Além disso, 4 repúblicas soviéticas possuem arsenais nucleares, e temia-se que essas bombas caíssem em mãos erradas, como já vimos aqui no Nerdologia. No dia 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou como líder soviético e transferiu sua autoridade, incluindo os códigos nucleares, para Yeltsin, presidente russo. Entre dezembro de 1991 e maio de 1992, tratados foram assinados mantendo diversos elos entre as antigas repúblicas soviéticas. Foi criada a Comunidade dos Estados Independentes, assinado um tratado de defesa coletiva entre 9 países, e a Rússia foi declarado Estado sucessor da União Soviética, incluindo seu assento no Conselho de Segurança da ONU. Hoje temos também a União Econômica da Eurásia, mostrando como os elos e relações da União Soviética ainda são muito influentes, assim como diversos problemas decorrentes de sua rápida dissolução. Um exemplo que você viu recentemente foi a crise da Crimeia, uma região reconhecida em 91 como parte da Ucrânia, que foi ocupada e anexada pela Rússia, com muitos protestos e sanções internacionais. Como sempre, aqui embaixo tem várias fontes e referências para quem quiser saber mais, incluindo textos e podcasts de minha autoria. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para conhecer outros países que acabaram e até a próxima. E aí pessoal, aqui é o Felipe. Perguntaram qual o vínculo de Marco Polo com a Ordem dos Assassinos, muito provavelmente por causa da série. Aquilo é uma obra de ficção, inspirada por textos do próprio Marco Polo. Ao viajar pelo Império Mongol e pela Pérsia, Marco Polo compilou relatos dos inimigos dos assassinos, relatos muitas vezes exagerados. Por sua vez, os próprios relatos de Marco Polo foram exagerados pelos orientalistas do século XIX que citamos no vídeo. Então estamos falando de um grande telefone sem fio de quase um milênio. E sim, um dia os telefones tiveram fios. Também comentaram que o neto de Gengis Khan era Kublai Khan. O Gengis teve 4 filhos, e deles 9 netos. Pela extensão e pela importância do domínio mongol, muitos desses se casaram em famílias nobres do Oriente, incluindo a nobreza chinesa. Hoje, muita gente provavelmente tem descendência direta de Gengis Khan, incluindo o mandarim dos quadrinhos. Por hoje é só, e até a próxima! Uma das maiores potências econômicas e militares do século XX divide opiniões. Existem os que amam e os que odeiam. Sem mais delongas, no vídeo de hoje, a ascensão e queda da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tem suas raízes na Revolução Russa de 1917, que depôs o imperador Nicolau II, enfraquecido pelos efeitos diretos da Primeira Guerra Mundial, e deu o controle do país aos bolcheviques, um grupo de revolucionários liderados por Vladimir Lenin. A República Socialista Federativa Soviética Russa foi criada e a Guerra Civil Russa começou.
No dia 17 de julho de 1918, a família real que estava presa foi assassinada pelos revolucionários bolcheviques. Essa foto mostra a sala onde aconteceu a execução. Ao todo, 103 tiros foram disparados. Com a ajuda do Exército Vermelho, os bolcheviques invadiram territórios do antigo Império Russo e ajudaram os comunistas locais a tomarem o poder. Assim, em 1922, os revolucionários se tornaram vitoriosos e criaram a União Soviética, com a unificação das repúblicas soviéticas da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia. Com a morte de Lenin, em 21 de janeiro de 1924, Joseph Stalin ascendeu como novo líder da União Soviética, após uma disputa com Leon Trotsky, outro importante membro do Partido Comunista, que em 1925 foi proibido de falar em público e em 1929 expulso da União Soviética. Trotsky, que nunca abandonou o ativismo político, representava uma ameaça direta ao domínio de Stalin no cenário comunista internacional e foi morto durante o exílio no México em 1940, com um golpe de picareta por um agente soviético infiltrado. Apesar de frequente tortura na prisão mexicana, o assassino de Trotsky jamais confessou fazer parte do serviço secreto soviético. E quando voltou para o país, em 1961, foi condecorado com a Medalha de Herói da União Soviética, uma das mais altas comendas do Estado. Stalin foi uma das figuras mais sanguinárias do século XX. Estima-se que durante seus 30 anos no poder, mais de 20 milhões de pessoas morreram por causa de seus programas de governo e durante o período das perseguições políticas, conhecido como o Grande Expurgo. Foi também na era Stalin que a perseguição aos homossexuais cresceu e o combate à religião tomou maiores proporções, como mostra essa publicação da época. Stalin passou a intensificar o culto à personalidade. Ele era visto como um verdadeiro deus. Mesmo com alto custo em vidas inocentes, sua campanha de industrialização e coletivização promoveu o avanço da economia soviética e transformou o país em uma superpotência, com progressos na área da saúde e o combate ao analfabetismo. Além disso, foi durante o regime stalinista que a União Soviética alcançou sua maior glória, a vitória na Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra, se iniciou a Guerra Fria, que duraria até a dissolução da União Soviética em 1991. Durante esse período, americanos e soviéticos se enfrentaram em conflitos indiretos e travaram uma disputa estratégica, ideológica e econômica pelo poder mundial. Com a controversa morte de Joseph Stalin em 5 de março de 1953, Nikita Khrushchev se tornou líder político do mundo comunista, denunciou os crimes de Stalin e pregou a necessidade de uma política pacífica entre soviéticos e americanos. Nesse período, os dois países ainda sentiam os efeitos da recente Guerra da Coreia, onde apoiaram lados diferentes num conflito em que ninguém saiu vencedor. Além disso, estavam no auge da corrida armamentista, com a produção de armas nucleares em grande escala, e um desentendimento maior entre os dois poderia causar um estrago sem precedentes. Em 1959, Fidel Castro tomou o poder em Cuba e instaurou um regime socialista na ilha caribenha, o que não agradou os Estados Unidos, que iniciaram o embargo econômico ao país e apoiaram uma invasão fracassada à Baía dos Porcos em 1961. Com isso, Khrushchev iniciou a instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba, o que gerou uma nova crise com proporções bem maiores. O presidente americano John Kennedy decretou quarentena à ilha, posicionando navios militares no Mar do Caribe e bloqueando os contatos marítimos entre a União Soviética e Cuba.
Depois de muita tensão, os dois chegaram a um acordo. Kennedy concordou em não atacar Cuba e Khrushchev retirou seus mísseis. Apesar de evitar um conflito nuclear, Nikita Khrushchev perdeu força dentro do partido por ceder aos americanos, o que representou uma humilhante derrota política para os soviéticos. 2 anos depois, ele foi retirado do governo, acusado de erros políticos graves e desorganização da economia soviética. Passou o resto da vida em prisão domiciliar até sua morte em 1971. Para os russos, a exploração do espaço era estratégica na defesa contra os bombardeiros americanos que sobrevoavam as fronteiras soviéticas. E em 1961, os comunistas que já tinham enviado o Sputnik 1 e 2 ao espaço deram um passo à frente, lançando a missão Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, sendo o primeiro ser humano a ir ao espaço. Anos mais tarde, em 20 de julho de 1969, os Estados Unidos foram mais longe e com a missão Apollo 11 enviaram os primeiros homens à Lua. Depois disso, a corrida espacial se tornou secundária. Por outro lado, os Estados Unidos viriam a ter a mais humilhante derrota militar de sua história, em 1973, onde assinaram os Acordos de Paz de Paris e reconheceram a unificação do Vietnã sob o regime comunista, apoiado pelos soviéticos. Nesse período, a União Soviética era governada por Leonid Brezhnev, o homem que substituiu Khrushchev. Ele foi responsável pela retomada das relações diplomáticas soviéticas com diversos países, por aumentar a liberdade religiosa e teve grande participação na expansão do socialismo pelo mundo. Morreu de forma suspeita em 1982, provavelmente assassinado por overdose de remédios. Porém, Brezhnev deixou de herança para os seus sucessores a Guerra do Afeganistão, iniciada em 1979. O alto custo econômico e militar desse conflito, que durou até 1989, contribuiu consideravelmente para o colapso da União Soviética em 1991. Depois de Brezhnev, a União Soviética ainda teve 3 líderes: Yuri Andropov, de 82 a 84, Konstantin Chernenko, de 84 a 85 e Mikhail Gorbachev, de 85 até o patético colapso em 25 de agosto de 1991. Antes disso, em 26 de abril de 1986, já sob o comando de Mikhail Gorbachev, a União Soviética sofreu outro importante golpe: o desastre da usina nuclear de Chernobyl, considerado o pior acidente nuclear da história. Após sucessivos fracassos e o agravamento da crise interna, Gorbachev anunciou o fim da União Soviética pela televisão, e Boris Yeltsin, líder da ala liberal do parlamento soviético, se tornou o primeiro presidente da Rússia livre. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha com os amigos e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.